Olá pessoal, neste vídeo vamos apresentar a definição de transformada de Laplace e também calcularemos as transformadas de Laplace de algumas das funções que serão muito utilizadas em nosso curso. Começaremos com a definição. Seja f uma função que está definida no intervalo de 0 até mais infinito até os reais, ou seja, uma função real de variável t, e seja esse um parâmetro, que pode ser real ou pode ser complexo. Neste curso, esse será de preferência um parâmetro real. Então, definimos a transformada de Laplace de f de t como sendo uma função f grande, que depende da variável s, e que é dada pela seguinte integral. É a integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos st, que multiplica a f de t diferencial de t. Então, como vocês sabem, esta integral até o infinito, de 0 até o infinito, deve ser entendida como um limite. Seria o limite de tal que tende a infinito, da integral de 0 a tal, de e elevado a menos st, f de t, diferencial de t. É claro que a transformada de Laplace vai existir se o limite existir. Nesse caso, dizemos que a integral converge. Se o limite não existe, dizemos que a integral diverge e que então f não tem transformada de Laplace. No primeiro exemplo, vamos determinar se existir a transformada de Laplace da função f de t igual a 1, f de t igual a constante igual a 1, para todo t que está entre 0 e mais infinito. Assim, usando a definição, temos que a transformada de Laplace de f de t é igual a f de s, que seria a integral de 0 a mais infinito, de e elevado a menos st, que multiplica a função, neste caso 1. Então, vai ficar a integral de e elevado a menos st, que é igual a e elevado a menos st sobre menos s, entre 0 e infinito. Isso, considerando como limite, vai ficar o limite de tal que tende a mais infinito, de e elevado a menos s tal sobre menos s, mais seria 1 sobre s, que resulta de avaliar t igual a 0. Se s for positivo, o limite de e elevado a menos s tal sobre menos s vai dar 0. Então, a transformada de Laplace, neste caso, vai ser 1 sobre s, para todo s maior do que 0. No segundo exemplo, vamos determinar a transformada de Laplace da função f de t igual a seno de at, em que t pertence ao intervalo de 0 a mais infinito e a é uma constante real. Pela definição de transformada, podemos ver que f de s vai ser igual à integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos st seno de at, né? Porque aqui multiplica a função diferencial de t. Isso em forma de limite. Vai ficar limite quando tal tende a mais infinito. A integral de 0 a tal, de e elevado a menos st, sen de at diferencial de t. Aqui vocês integram por partes. Vai ficar o limite de tal que tende a infinito, de menos e elevado a menos st cosseno de at sobre a, avaliado entre 0 e tal, menos s sobre a integral de 0 a tal, de e elevado a menos st cosseno de at diferencial de t. Então, esse é o primeiro termo do limite, vale simplesmente 1 sobre a, ok? Já o segundo termo fica menos s sobre a, integral de 0 a infinito, e elevado a menos s tal, t, cosseno de at diferencial de t. Depois o que a gente faz é uma segunda integração por partes, que leva ao seguinte, que a transformada de Laplace vai ficar 1 sobre a menos s quadrado entre a quadrado, integral de 0 a infinito,
de e elevado a menos st sem de at, diferencial de t. E aí, como vocês percebem, aquela integral que está aparecendo aqui, de novo, é justamente a transformada de Laplace que a gente está procurando. Então a equação vai ficar f de s igual a 1 sobre a menos s quadrado entre a quadrado que multiplica f de s. E depois podemos isolar f de s e vamos ter que fica a entre s quadrado mais a quadrado. De novo, aqui o parâmetro s tem que ser maior que zero para que um termo do limite que estava acima seja zero. Então, portanto, podemos dizer que a transformada de Laplace do seno de at é igual a sobre s quadrado mais a quadrado, em que s deve ser maior do que zero. Se considerarmos a equação estrela, vemos que em estrela aparece a transformada do cosseno de at. Assim, usando estrela, por exemplo, vamos ter que f de s, que vale a entre s quadrado mais a quadrado, é igual a 1 sobre a menos s sobre a vezes a transformada do cosseno. Isolando de novo, temos que a transformada do cosseno de at é igual a s sobre s quadrado mais a quadrado. Portanto, até agora já temos três transformadas. A transformada do seno de at, que é igual a entre s quadrado mais a quadrado. A transformada do cosseno de at, que é igual a s sobre s quadrado mais a quadrado. E a transformada da função constante igual a 1, que é igual a 1 sobre s. Todas elas valem para s maior do que zero. No seguinte exemplo, vamos determinar se existir a transformada da função f de t igual a t, para todo t que está entre 0 e mais infinito. De fato, pela própria definição de transformada, a transformada da função t vai ser a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes t, diferencial de t. Integrando por partes aqui, isso dá menos t elevado a menos st sobre s, avaliado entre 0 e infinito, mais 1 sobre s vezes a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos st por 1, diferencial de t. Aí vemos que o primeiro termo dá 0, e então isso fica aqui 1 sobre s vezes a transformada da função 1, que a gente já calculou. Então, afinal, isso fica 1 sobre s vezes 1 sobre s, o que dá 1 sobre s quadrado. De novo aqui, o requerimento importante é que o s seja maior do que zero. Já neste exemplo, vamos encontrar, se existir, a transformada de Laplace da função f de t igual a e elevado a t quadrado, onde t está entre 0 e mais infinito. De fato, outra vez, a transformada de Laplace ficaria f de s igual a integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes a função que é e elevado a t quadrado, diferencial de t. E aí isso fica a integral de 0 a mais infinito de e elevado a t quadrado menos st, diferencial de t, o que dá mais infinito para qualquer escolha do parâmetro s, pois, como vocês observam, o integrando é uma função exponencial e então essa função cresce sem limite se o tal tende a infinito, ou seja, se t é grande. Então, isso vai dar mais infinito. Em outras palavras, a função f de t igual a e elevado a t quadrado não possui transformada de Laplace. Assim, há funções que possuem transformada de Laplace e outras não. De modo que uma questão natural é a seguinte: quais são as condições para que uma função f de t possua transformada de Laplace? A resposta que veremos a seguir é que há condições suficientes relacionadas com requerimentos de continuidade e de crescimento exponencial para que exista a transformada de Laplace.
Bom, primeiro vamos lembrar uma definição de cálculo. Dissemos que f de t tem uma descontinuidade de primeira espécie no ponto t igual a t0, se ambos os limites, o limite de t que tende a t0 pela direita de f de t, que a gente denota como f de t0 mais, e o limite de f de t quando t tende a t0 pela esquerda, que a gente denota por f de t0 menos, esses limites existem, mas eles são diferentes. Nesse caso, a descontinuidade é uma descontinuidade de primeira espécie. Geometricamente, o gráfico de f de t no ponto t igual a t0 é como na figura, numa descontinuidade de primeira espécie. Ou seja, existe um salto nos valores de f de t no ponto t igual a t0. Agora vamos definir o que é uma função seccionalmente contínua. Então, uma função f definida entre 0 e mais infinito até os reais é dita seccionalmente contínua, ou também dita contínua por partes, se duas condições são satisfeitas, que são as seguintes. A primeira é que o limite de t que tende a 0 pela direita de f de t existe. E a segunda é que f é contínua em cada intervalo 0b, exceto possivelmente num número finito de pontos, t0, t1 até tn, nos quais f tem descontinuidades de primeira espécie. Geometricamente, então, o gráfico de f de t, de uma função seccionalmente contínua, tem saltos nos pontos t1, t2 até tn. A seguinte definição que precisamos é a de ter ordem exponencial. De fato, uma função f, definida entre 0 e mais infinito até os reais, tem ordem exponencial a, se existem constantes m maior que 0 e a, tal que, para algum t0 maior que 0, vamos ter que o valor absoluto de f de t é menor ou igual que m vezes e elevado a t, para todo t maior a t0. Usando as propriedades do valor absoluto, vemos que isto significa que f de t está entre menos m elevado a t e m elevado a t, no intervalo de t0 até mais infinito. E geometricamente, isto significa que a partir do ponto t igual a t0, o gráfico de f de t se encontra entre os gráficos das funções menos m elevado a t e m elevado a t. Então, por fim, temos o seguinte teorema que fornece condições suficientes para a existência da transformada de Laplace. Então, o teorema diz: se f é uma função definida entre 0 e mais infinito até os reais, é seccionalmente contínua e de ordem exponencial a, então a transformada de Laplace de f existe para S maior do que a. Vamos fazer um esboço da demonstração. Pelas hipóteses do teorema, a partir do ponto t igual a t0, o gráfico de f de t se encontra entre menos m1 elevado a t e m1 elevado a t, para algum m1 maior do que 0. Isto é, existe um m1 maior do que 0 e um t0, tal que o valor absoluto de f de t é menor ou igual que m1 elevado a t para todo t maior do que t0. Como f é seccionalmente contínua em 0 até t0, no intervalo 0 até t0, nesse intervalo existe um m2 maior do que 0, tal que f de t é menor que m2, o módulo de f de t. Ou seja, f é limitada superiormente no intervalo entre 0 e t0. Agora, como e elevado a t tem um mínimo positivo nesse intervalo, podemos escolher uma constante m, talvez muito grande, muito maior do que m1 e do que m2, tal que o módulo, o valor absoluto de f de t, é menor ou igual que m por e elevado a t.
para todo t maior do que 0 agora. Portanto, se S é maior do que A, o módulo de f de S, que é a transformada de Laplace, a integral de 0 a infinito de elevado a menos st f de t diferencial de t, é menor ou igual que a integral de 0 a infinito de elevado a menos st pelo módulo de f de t diferencial de t. Isso é uma propriedade da integral. Agora, utilizamos o fato de que o valor absoluto de f de t é menor ou igual que m por e elevado a t. Então, fica que o módulo da transformada de Laplace é menor ou igual que a integral de 0 a infinito de m por e elevado a menos s menos a por t diferencial de t. Aqui a gente integra, vai ficar m por e elevado a menos s a t sobre s menos a, integral de 0 mais infinito, e utilizando a condição de que s é maior do que a, ao avaliar o infinito, vai dar 0. E depois, ao avaliar 0, t igual a 0, vai dar simplesmente m sobre s menos a. Em outras palavras, o valor absoluto do f de s é menor ou igual que m sobre s menos a, que é um número menor que infinito. Dessa forma, vemos que f de s existe para s maior do que a. Logo, então, se f é seccionalmente contínua e de ordem exponencial, então f tem transformada de Laplace. No seguinte exemplo, vamos determinar se existe a transformada de Laplace de f de t igual a e elevado a t, em que t está entre 0 e mais infinito. Neste caso, note que e elevado a t tem ordem exponencial a justamente, e é contínua, ou seja, também é excepcionalmente contínua. Então, pelo teorema anterior, existe a transformada de Laplace dessa função para todo s maior do que a. De fato, podemos fazer a conta aqui. A transformada de Laplace vai ser igual à integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos st e elevado a t, diferencial de t. Isso integrando vai dar e elevado a menos s menos a sobre menos s menos a, integral de 0 a infinito. Aí, utilizando o fato de que s é maior do que a, vemos que a integral fica 1 sobre s menos a, para todo s maior do que a. Finalmente, podemos calcular a transformada de Laplace da função t elevado a n, em que n é igual a 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ou seja, n são números naturais. Em outras palavras, queremos calcular a transformada de Laplace de uma função polinomial. Bom, já provamos que a transformada de Laplace de 1 é 1 sobre s. No caso, n vale 0. Depois, se n vale 1, a transformada de Laplace do t também calculamos que é 1 sobre s quadrado. E dessa forma podemos usar indução e então chegamos à conclusão que a transformada de Laplace do Tn vai ser n factorial sobre s elevado a n mais 1, para todo s maior do que 0 também. Assim, até agora, temos a seguinte tabela de transformada de Laplace. Esta tabela será de muita utilidade ao longo deste capítulo.